Boa tarde a todos. Mais uma excelente oportunidade para a gente adquirir um pouco mais de conhecimento para melhorar aí as nossas reflexões e continuar caminhando em busca aí da nossa perfeição, da nossa melhora. Vamos aí então nos interiorizando e a hora já está caminhando lá, para a gente ouvir aqui a nossa irmã Sueli no tema de hoje. Vamos pedir aos nossos irmãos superiores que nos intuam da melhor maneira possível e que a nossa irmã, fazendo uso da palavra, consiga passar uma mensagem direta e esclarecedora. Muito obrigado e que assim seja. Então, com a nossa irmã Sueli, com o tema Lei de Reprodução. São coisas muito importantes que nós temos que receber da doutrina espírita com a questão desse controle que o ser humano, que o homem tem sobre todas as coisas, um poder que ele pode usar, mas não pode abusar. Então, nós estamos entrando, na semana passada, falamos sobre a questão do controle das outras espécies, dos animais, e vimos a reprodução de uma só fêmea, até onde pode ir. E depois são os maus tratos que vão acontecer, A gente não falou aí do índice de mortalidade dentro dessa reprodução, que também é grande. Até porque essas fêmeazinhas, se elas estão na rua, sofrendo todos os maus tratos e não tem um acompanhamento, porque necessita de um acompanhamento, Quem tem fêmeas em casa sabe da necessidade de acompanhar a gestação da bichinha com o veterinário. Ela tem que tomar cálcio, ela tem que tomar tudo, é igual a nós, igualzinha às fêmeas humanas, Tem que a gente não faz pré-natal para ganhar os nossos bebês com saúde aí. A fêmea animal, ela também tem que ser acompanhada, ela tem eclâmpsia também, é uma série de problemas que acontecem. Então, logicamente, que essas fêmeas na rua, sem nenhuma proteção, sem nenhum cuidado, elas vão morrer, os filhotes também. Então, há um índice muito grande de mortalidade naquele cálculo que nós fizemos. Mas, porque senão, não ia ter lugar para botar cachorro no mundo, as pessoas iam estar preocupadas com as pessoas, ia ter muito mais bicho. Inclusive, eu não sei se é nova... Não, tem uma cidade dos Estados Unidos que tem mais bicho que gente. De tanta gente. Pois é, então, claro que tem esse índice, mas nós vimos aí que controlar a reprodução dos animais, de algumas espécies de plantas também, que são venenosas, é importante. Então, o homem, ele tem inteligência para isso, é um poder que ele pode usar, ele só não pode abusar. E depois será responsabilizado por tudo que acontecer ali, A nossa raça é responsabilizada pelo que está acontecendo aí no mundo, por tudo, Quando a gente não usa a nossa inteligência para esse controle. Aí, lemos esse primeiro quadrinho aqui, que foi o que ficou para hoje, sobre a reprodução humana. Aqui é importante a gente, claro, todos, Mas aqui trata-se do reino mais importante, da criação aí, ó. O homem pode e deve programar a família que deseja e que lhe convém ter, Número de filhos, período propício para a maternidade, nunca, Porém, se eximirá aos imperiosos resgates a que faz jus, tendo em vista o seu próprio passado. Aqui é diferente. Nos outros reinos da natureza, não existe o livre-arbítrio, não existe aprovação e expiação, porque eles não têm livre-arbítrio para errarem. Não havendo erro, não há, portanto, uma consciência disso, daquilo que não deve ser feito, e eles então não têm que provar nem que expiar nada. Eles não têm isso, eles não reencarnam, simplesmente eles encarnam. A reencarnação é o retorno do espírito a uma vida corporal com toda a consciência que ele tem,
das suas realizações passadas, com todo o seu arquivo, que fica temporariamente esquecido, sendo lembrado apenas aquilo que importa para a encarnação dele atual. A gente passa pela bênção do esquecimento. Os animais têm um arquivo mental do aprendizado. E isso vai ficando, porque eles estão aprimorando um princípio espiritual que se tornará um espírito humano. Então, eles têm essa memória. Mas eles não têm a memória de terem sido desta raça, vivendo na casa de fulano. Não, eles não têm isso. Então, eles não têm esse arquivo, porque eles não têm que espiar, eles não têm que provar. Apenas eles ainda estão sendo manipulados pelo laboratório da natureza, pelos espíritos encarregados desse trabalho, para que, aprimorando aquele princípio no finalzinho da sua experiência nesse reino, passe então para ser manipulado pelo Criador. E isso não acontece na Terra, por isso que esse elo espiritual, esse elo é perdido aqui na Terra, porque ele não está aqui, né? Então, materialmente falando, sim, mas espiritualmente não, porque os espíritos dos animais, a alma dos animais ainda não é um espírito. Vai ser, né? Mas ainda não é. O princípio está sendo manipulado, o material está sendo manipulado ali. Então, como eles não têm provação, eles não têm escolhas, eles não podem, né? Eles são guiados. O homem e os espíritos encarregados desse trabalho é que vão fazer tudo ali para eles, né? Eles então vão atender aos seus instintos. Já no reino hominal, isso é diferente. Os espíritos são responsáveis pelos seus erros. Claro que a partir do momento que conhece, né? Então, no princípio, bem no princípio, isso aí não está ainda no controle do espírito. Ele é guiado muito pelos instintos. Depois, à medida que ele vai conhecendo e aprendendo, ele vai aprimorando. É como acontece com a criança. A gente tem um exemplo muito bom com a criança. A criança, ao nascer, ela é extremamente instintiva. Ou apenas instintiva na hora que ela está pequenininha, bebezinho mesmo, né? Ela não sabe escolher absolutamente nada. Instintivamente, ela sabe que se ela sugar o peito da mãe, ela é colocada lá. Se ela sugar, ela vai conseguir o alimento. Então, instintivamente, ela vai fazendo. Ela pressiona muitas vezes o peito da mãe, igual os filhotinhos fazem nas tetas das fêmeas, pressionando para sair mais leite. Então, a gente vê isso quando os bichinhos estão mamando, sejam eles de qualquer espécie, eles ficam com a patinha assim, né, apertando, porque eles sabem que sai mais leite. Então é instintivo. Então a criança ali, realmente, ela não tem ainda nada, não tem conhecimento consciente. Está no arquivo mental dela, que é um espírito milenar. Mas consciência não, ela não tem. Ela não está com o cérebro formado, a caixa craniana não fechou, não tem lobo frontal desenvolvido ainda, então ela não consegue. Aí, à medida que ela vai aprendendo alguma coisa, ela vai começando a ficar o quê? Teimosa, chorona, manhosa. Por quê? Ela quer que faça o que ela deseja. Então, ela já começa a escolher. Então, esse período vai de 0, assim que nasce, até mais ou menos os 18 meses de idade. A partir de 18 meses, quase sempre começa com 2 anos, mas já com 18 meses já começa a adolescência do bebê. Né? Muito pouca gente sabe que tem a adolescência do bebê. Da mesma maneira que tem do jovem, né? Ele sai da terceira infância e entra na adolescência, que a gente fala que é aquele período da aborrecência, o bebê também tem. A partir de 18 meses, ele começa a escolher. Ele começa a escolher alimentos. Aí amanhã ele comia tão bem, agora não quer comer nada, porque ele já começa a escolher quais são as frutas que ele quer, que melhor atende ao seu paladar. Aí começa a ficar chato. Faz pirraça, deita no chão, grita, fica igual um besourinho, com as mãozinhas, as perninhas para cima. Aí entra o período em que a gente tem que ter muito amor, mas muita liderança e uma autoridade aí, amorosa aí com aquela criança, porque senão a gente vai criar monstrinhos. Isso vai de 18 meses, 2 anos até 4 anos. Depois se acalma, quando eles recebem bastante atenção com liderança nesse período e não encontram facilidade, né?
Aí fica mais calmo depois. Ele vai para a escola, começa a aceitar melhor as coisas, depois isso volta lá no finalzinho da terceira infância, no início da adolescência. Então a criança, ela é um ótimo exemplo do que acontece com o espírito recém-saído das mãos do Criador. É instintivo no início, não sabe escolher nada, depois ele começa a escolher, aí ele começa a desenvolver o mal nele quando ele faz escolhas ruins. Porque ele não é bobo. Da mesma maneira que a criança faz a pirraça, a gente também faz. Lá naquele início, escolhe as cores que mais nos atendem e às vezes nem sempre são as adequadas. Às vezes a gente prejudica o próximo com essas atitudes. Né? Então é um exemplo bom a gente analisar a criança assim que ela nasce com o espírito recém-saído das mãos do Criador. Só que com a diferença, o espírito recém-saído das mãos do Criador, ele realmente ainda não sabe nada. Ele ainda não tem arquivo, ele vai desenvolver. Ele tem o maior dos presentes que foi dado a ele, que é o livre-arbítrio, que ele é o poder de escolha, ele vai fazer. Mas ele vai devagarinho, ele vai aprendendo, o conhecimento vem primeiro, depois ele tem que conhecer para poder escolher, e aí, à medida que ele pode escolher, ele pode fazer a avaliação entre o bem e o mal, devido à observação que ele vai fazer do meio, também com a orientação do anjo da guarda, dos espíritos que estão ali encarregados desse trabalho. Né? Porque os espíritos têm suas tarefas e trabalham muito. Então, no reino nominal, o controle da natalidade não é igual ao que a gente faz no reino da inteligência inferior, porque não tem muitas coisas a se considerar lá, mas no reino nominal tem. Os espíritos, está aqui, ó, os filhos, não são realizações fortuitas decorrentes de circunstâncias secundárias na vida. Procedem de compromissos aceitos antes da reencarnação pelos futuros progenitores, de modo a edificarem a família de que necessitam para a própria evolução. É-lhes lícito adiar a recepção de espíritos que lhes são vinculados, impossibilitando mesmo que se reencarnem por seu intermédio. Mas veja bem, isso não é como a gente imagina. Simplesmente eu não quero, eu decido, eu trabalho muito, ou eu não tenho tempo, ou então eu não quero me aborrecer, eu não quero problemas para a minha vida. Não pensem que por essas razões nós vamos estar isentos das nossas responsabilidades, não. E se nós fizermos um controle por conta dessas razões, nós vamos pagar um preço bem alto por isso. Né? Não é assim, eu decido não ter e ponto final. Essa decisão pode estar por conta do espírito antes dele reencarnar. Porque senão vocês poderiam estar pensando assim, ué, mas onde fica o meu livre-arbítrio? Onde fica o meu poder de escolha nisso? Lá na escolha das provas antes de reencarnar. É lá que o poder de escolha está. Porque o espírito, se ele tem uma justificativa lá, para ele não receber todos aqueles, né, que poderiam ajudá-lo, auxiliá-lo na sua evolução, mas que representam provações e expiações, se ele não se sente capaz ainda, ele pode fazer a sua escolha. Só é imposta a prova ou a expiação para o espírito quando ele não deseja por razões assim supérfluas, por razões que não valem a pena para ele. Aí, e quando precisa, vem. Aí vem. Então, às vezes, a pena poderá ser imposta, mas quase sempre é uma tarefa tão complicada. Quem já teve filhos sob a sua responsabilidade, né? Quem constituiu família com filhos, sabe o que é criar uma criança, educar uma criança. Não é fácil, não. E ninguém diz que é antes da gente vir para cá, não. Ninguém fala, ó, vai, escolhe lá 5 filhos que é mole. Não, isso ninguém fala isso. Ninguém fala dessa maneira. Né? O espírito sabe que ele está escolhendo como filho espíritos que poderão ter muitos problemas de relacionamento com ele. Claro que o espírito não vai escolher só esses espíritos para compor a sua família, porque ele não vai dar conta. Ele não vai dar conta. Porque são espíritos, às vezes, que vão cobrar muito.
Então, logicamente, que junto com aqueles espíritos que vão nos fazer espiar e provar alguma coisa, nós vamos receber outros também juntos ali na condição de filhos, muito amigos, que vão equilibrar aí o prato da balança. Né? Tanto que às vezes a gente vê numa família de 3, 4 filhos, 2 filhos são mais calmos, 2 filhos são mais amigos, às vezes, da mãe ou do pai, enquanto que às vezes é 2 a 2, tem 4, 2 a 2, 2 inimigos da mãe, 2 inimigos do pai, às vezes vem um quinto para contrabalançar. Isso tudo está dentro de uma escolha de provas que nós fazemos ao reencarnar. Então, depois que a gente está aqui no mundo, depois do plano feito, depois do plano elaborado e aceito por nós, e aceito também pela equipe espiritual, que nos analisa e vê que a gente pode dar conta, aí, se a gente quiser fazer alterações, a gente pode. Claro que pode, porque não é destino, são desígnios, escolhas que fizemos, e a gente então não tem o direito de se arrepender das nossas escolhas? Tem. De repente, a gente podia achar que a gente já está muito bem e não está, né? Tem até alguém que diz que Jesus falou isso para Judas, né? Que Jesus falou para Judas, melhor seria se não tivesse nascido. Eu não encontrei essa citação, não sei se é verdade. Ouvi isso numa palestra de uma pessoa extremamente estudiosa da Bíblia e do Espiritismo. Então, eu repito com reservas, porque eu não encontrei. Na minha pesquisa eu não achei isso. Mas ele afirmou que isso foi dito por Jesus, quando Judas o traiu, que Jesus falou para Judas, melhor seria se não tivesses nascido. Porque ele fez uma escolha de provas. Judas era extremamente inteligente, ele não era um apóstolo ignorante, né? Conhecia muito bem as coisas, as leis. Mas só que ele era muito imoral ainda. Ele não tinha ainda muita moralidade. Tanto que a entrega dele, pelos estudos que foram feitos e tudo, porque ele foi alvo de muitos estudos, né, de muitos olhares dos historiadores. E há quem diga que Judas não quis trair Jesus, ele não quis fazer mal a ele. Até o último minuto ele achou que ele ia virar o jogo, que ele ia usar o poder dele, que ele sabia quem Jesus era. Ele sabia que Jesus podia fazer isso. Então ele quis juntar o útil ao agradável, né? Ele ficava com os 30 dinheiros, porque Jesus ia virar o jogo e ia fazer o trabalho dele. Mas não era assim, ele não entendeu a mensagem do mestre, como nem a família de Jesus entendeu também. Nem a própria mãe de Jesus entendeu muito bem qual era a tarefa de Jesus. Tanto que quando a família vai buscá-lo, aonde ele estava e quer falar com ele, falam para ele, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aí. Aí ele faz essa citação polêmica, e isso está lá, isso eu já pesquisei, já achei. Ele fala, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que entendem a mensagem do meu pai. Está lá, podem pesquisar que vão encontrar isso lá. Claro que com diferenças de tradução. Então, nem eles entenderam realmente a missão grandiosa do mestre. De forma que nós vamos entender perfeitamente quando a gente também não entender até mesmo a escolha que nós fazemos. Sendo que aí, para mexer, depois que a gente está aqui, a gente vai ter problemas. Nós vamos ter que ter justificativas muito boas para isso. Então, podemos controlar? Podemos, está aí. Está tudo bonitinho aqui, isso é fato. Se não fosse dessa maneira, eu nem entenderia a doutrina espírita, né? Nesse item. Mas isso aí tem fundamento. Poder, a gente pode, mas tem que entender que o fato da gente mexer no nosso planejamento não vai nos isentar das responsabilidades que temos com aqueles espíritos que nós, na escolha das provas que fizemos, aceitamos no nosso núcleo familiar. Sem dúvida que isso é fato. Não vai nos isentar, né? Irrisão, essas palavras difíceis aqui são ruins, mas a Joana Diane, esse comentário
Está no livro Após a Tempestade, que é muito interessante, aborda fatos muito interessantes dessa parte familiar e fala muito bem sobre isso, de Divaldo Franco. E ele esclarece as coisas ali e complica com o vocabulário, com uma linguagem rebuscada, ele é assim até para falar. Então o espírito acaba, né, recebendo aí, passa para ele com simplicidade e ele rebusca, porque ele que está escrevendo. Isso é assim mesmo, acontece. Ele é uma pessoa extremamente inteligente, estudiosa e tem uma linguagem, né, uma dicção perfeita. Ele fala os R's, os S's, mas ele exagera um pouquinho, né? Então isso aqui seria, né, não seria importante, seria como não crer, né, na mensagem divina, essa palavra esquisita aqui, né? E risão, porém, porquanto as soberanas leis da vida dispõem de meios para fazer que aqueles rejeitados venham por outros processos à porta de seus devedores ou credores, em circunstâncias quiçá muito dolorosas, complicadas pela irresponsabilidade desses cônjuges, que hajam com leviandade em flagrante desconsideração aos códigos divinos. Isso foi uma psicografia de Joana de Ângeles e ela aborda muito bem esses problemas de família, né, essas questões de família. Não gosto de recomendar nenhuma literatura, nenhuma mesmo, porque nenhuma literatura completa assim é toda boa, né? Tem suas falhas, tem principalmente as psicografias, tem aquilo que não está de acordo com a doutrina espírita. Eu não gosto de recomendar, não. Mas esse Após a Tempestade aborda uns assuntos interessantes, então cabe a cada um de nós estudar a codificação e filtrar aquilo que não está de acordo. Porque o próprio Emmanuel, questionado numa das situações que ele foi contra a doutrina espírita, ele disse que se reservava o direito de pensar assim, como ele escreveu, mas que ele achava que aquilo que não estivesse de acordo com Kardec, que ele recomendaria que ficássemos com Kardec. Então, aprende-se espiritismo na codificação espírita. É com ela que nós aprendemos espiritismo. Aí depois a gente lê as outras coisas e vai filtrando. Tem pouca coisa nesse livro Após a Tempestade para a gente fazer um filtro. Ele é bom, ele não é excelente, mas ele é um livro que aborda os assuntos e isso que foi dito aí é fato. Né? Nós não vamos nos isentar das responsabilidades que temos com aqueles que escolhemos como nossos filhos, que optamos por dar a vida material a eles, para que possamos resgatar o nosso passado com eles. Se a gente muda o esquema, né, nós vamos responder muito por isso, se a justificativa não for muito boa. Que pensar dos usos que tem por fim deter a reprodução com vistas à satisfação da sensualidade? Porque aí tem gente que não quer, né, absolutamente não quer se aborrecer, quer apenas a utilização, né, do sexo como prazer na sensualidade. Então, é um direito que a pessoa tem, eles não estão condenando ninguém, como nunca condenam. Cada espírito tem a sua opção, a sua escolha, só vai retardar muito a sua evolução nessa área, já que a força sexual, a gente já passou pela questão 200, que é o sexo dos espíritos, se falamos sobre isso, que o espírito não tem sexo, o sexo está no corpo, mas ele tem a força genésica. A força sexual é dele, a representação está no corpo, mas a força é da alma, né, que não é feminina nem é masculina. E ela se exterioriza nos corpos masculinos e femininos, mas o espírito é o mesmo, né? Aqui eles respondem que isso prova a predominância do corpo sobre a alma e o quanto o homem está imerso ainda na matéria. Só isso. Não está condenando ninguém, não está diminuindo, inferiorizando ninguém nessa questão. Apenas ele está ainda tão materializado que ainda não entendeu os objetivos, né, a que se destina essa força poderosíssima da alma. O casamento, ou seja, a união permanente de dois seres, é um progresso na marcha da humanidade. E sua abolição representa o retorno à vida dos animais. Não vamos achar que nós acabamos com aquele comentário só por causa daquela questão, não, que tem coisa ainda aqui, né, dentro da própria codificação, nos alertando sobre essas mudanças, né,
sobre esse controle que fazemos da natalidade, né? Essa questão de, tá populando demais o planeta. Não, tudo é realmente muito importante ser analisado. Deus é que controla isso aí, esse universo, esse planeta, não somos nós, né? Nós estragamos, claro que com os estragos que fazemos, nós vamos ter que responder por isso e vamos sofrer para realmente dar conta do estrago que fazemos. Mas essa outra parte aí não está no nosso controle, né? Da explosão demográfica, né? Porque quando o espírito não tem que nascer, não nasce mesmo. Tanto que tem casais que fazem de tudo para conseguir filhos e não têm filhos, porque isso tudo está dentro de um contexto kármico, de provações e expiações daquele núcleo familiar. Está relacionado com aquilo que o espírito fez no passado. Enquanto que uns aí têm 10 filhos, ou pobres, financeiramente falando, sem recurso nenhum, tem 10 filhos, 15 filhos, tudo jogado por aí, um casal abastecido financeiramente, com grandes possibilidades de educar um filho, de dar tudo de importante, não tem nenhum e não consegue ter. E às vezes não consegue nem adotar, por algumas razões que eles sabem inconscientemente, né? Não está aí no nosso nível de consciência avaliar isso. Mas nada acontece por acaso na vida de alguém, né? Então, o casamento, ou seja, a união permanente de dois seres. Mas esse casamento é o quê? Lá com o papel assinado? Hoje em dia, não tem mais muito essa importância, né? Tem aí a união estável, mesmo que não tenha certidão de casamento, tem os direitos aí, né, pela lei, mas é o que a gente fica imaginando. Tem algumas complicações quando a pessoa não aceita essa união formal ali, complica às vezes para uma série de coisas, para alguns bens que ficam, para os filhos que estão. Está melhorando isso, mas ainda existem algumas complicações. E se a intenção é de constituir uma família com filhos, por que não legalizar isso, então? Qual é o problema? Às vezes dá menos problema do que se não legalizar. Às vezes dá menos problema em questões legais do que se não legalizar. Né? Uma pessoa, porque hoje tem os contratos de casamento, tem tudo muito certo, não é como antigamente, né? Casava e ponto final, aí juntavam os bens, não é bem assim hoje. Hoje a pessoa não precisa nem ter o nome, a mulher não precisa nem ficar com o nome do marido, antigamente tinha que ficar. Hoje ela pode optar, ficar com o nome dela, né? Os casamentos não são com comunhão de bens, sempre com comunhão parcial. O quem tinha antes continua tendo, depois só o que adquiriu depois que fica. Então tem uma série de mudanças que não impede nada, não atrapalha em nada o casal de legalizar essa situação, que pode até facilitar muito mais a condição dos filhos e uma série de coisas. Por isso que a gente deve seguir esses rumos aí da lei. As leis existem aí para serem cumpridas, né? A gente é que não cumpre. Então o casamento, né, ou a união, quando fala permanente aqui, nada é para sempre, né? Para sempre é muito tempo. Para sempre é sempre. Nós somos imortais. Então, mas a ideia é ali, né? Naquele momento. Tanto que quando os casais estão ali se unindo, né? Tem uma cerimôniazinha, uma celebração, seja numa instituição religiosa ou num salão de festas, com alguém fazendo isso, a gente olha para a carinha dos dois. Eles estão muito felizes, porque, principalmente aqui na nossa cultura, não existe essa questão de casamento obrigado, né? Então, é por opção, eles estão ali com aquele olhar apaixonado, de amor não, porque amor está longe disso, mas aquele olharzinho apaixonado, e realmente naquele momento, eles querem para sempre. Ninguém vai para lá. Não, daqui a 3 meses a gente se separa, daqui a 1 ano a gente se separa, a menos que seja um contrato de interesses, mas um casamento direitinho, né? Um casal aí apaixonado, realmente eles estão com a intenção de ser para sempre, o para sempre enquanto ali a morte não os separa, né? Mas que não estão com aquela intenção de se separar. Então eles estão realmente querendo ficar juntos. Por isso que a gente vê aquela carinha bonitinha, né? Tão bonitinha. Mas o mar é de rosas. Não é não? É sim. Só que a gente não pode esquecer que rosa tem espinho. Né? Não mergulha assim de
cabeça assim, não, que vai se espetar. Então tem que ter muito cuidado, tem muito perfume, beleza, mas também tem muito espinho para ferir. Então é melhor que a gente vá com calma, né? Com cautela nessa relação aí. Então, sua abolição... Bonitinho, né? Sua abolição representa o quê? O retorno à vida dos animais. Aí, a gente tem, inclusive, que questionar isso aí. Sabe por quê? O que tem de animal monogâmico casando? Animal que casa. Não vai botar vestidinho de noiva nem fazer festa, mas ele vai escolher uma parceira e vai ficar com ela para sempre. É tão bonitinho, né? E tem muito mais do que a gente imagina. Ah, isso aí, eles estão apaixonados? Não, existe uma série de interesses que fazem que eles escolham uma parceira e fiquem com elas. Aquela parceira que pode dar bons filhotes, que pode preservar a sua espécie, ela a mesma coisa, escolhe um macho que tenha uma boa aparência, que tenha uma força, ele faz demonstrações para ela, porque assim ela vai conseguir que a sua espécie permaneça ali. Né, que seus filhotes, os filhotes de seus filhotes fiquem fortes e saudáveis. Então há uma série de interesses que esses animais permaneçam com uma fêmea e com um macho. Eles se interessam por isso por uma série de razões, o que não é a nossa. Porque na nossa classe, nós não somos instintivos, a gente não procria dessa maneira. Não, olha que ainda tem. Né? Porque a fecundação in vitro, essa modernidade aí, que a mulher quer um filho, mas ela não quer responsabilidade de casar com nenhum parceiro aí, então ela escolhe, tem um catálogo, ela vai lá, escolhe lá o homem bonito, com os dotes físicos que ela deseja, com a cor dos olhos, do cabelinho, e ele se presta a isso, né? Existem porque ela vai pagar e tal. Então ele escolhe um belo exemplar aí do sexo oposto que poderá lhe dar um filho do jeito que ela quer. Mas ela escolhe sempre faz uma inseminação artificial. Sempre dá certo? Não. Porque isso não está dependendo assim, né? Isso depende da escolha de provas que fez, da necessidade kármica da alma, uma série de coisas. Nós estamos no reino hominal e não mais no reino dos animais. Mas aí, olha só que bonitinho, ó. Olha que gracinha. O lobo cinzento. Estão apaixonados? Não. Ele escolheu a fêmea, ela escolheu o macho, e é com eles que... E esse casal quer ter seus filhotes para sempre juntos. Porque ela achou que ele era forte o suficiente, ele achou que ela era a mãe adequada e pronto. Casam. Casam nesse sentido assim conotativo. Não tem. O lobo cinzento não cobre outras fêmeas. E ela não recebe os outros machos, e eles são extremamente respeitados, porque a comunidade deles respeita, né? E eles são extremamente organizados. Nós temos a ariranha. Olha, nadam juntos, dormem juntos, abraçados. Tem fotos maravilhosas do casal de ariranha. E é também para sempre. As baleias também. Né, são monogâmicas. Olha aqui, o chacal, né, que é tão assim, né? O chacal também, ele escolhe a sua parceirinha, sua fêmea, o seu amor e vai ficar com ela para sempre. A coruja, não são todas as corujas não, são essas corujas aqui. Eu esqueci o nome delas, ele não veio na foto. É coruja da torre. Essa coruja aqui é uma das corujas mais lindas que tem. É a coruja da torre. E ela também é monogâmica. Vivem apaixonados para sempre. Tão bonitinho, né? Olha, o castor. O castor também. Ah, o abutre preto. Tá? Olha só, o gibão. O condor. Voam juntos. É maravilhoso o voo desse casal. Eles voam juntos. Eles fazem tudo juntos. Quando que eles sempre estão aos pares. Raramente se vê um condor só. Quando vê... é porque ele está indo buscar alimento para o filhote. Porque quase sempre o casal voa junto. Né? É lindo. Os condores fazem verdadeiros espetáculos, né, no céu. As araras.
Tá, quase todas são monogâmicas. A ararinha azul, principalmente, ela é monogâmica, ela não aceita outro macho, por isso que ela está quase em extinção, né? Porque ela não aceita casalar com outro macho. Se a paixão dela morrer, ela não vai criar, né? Então, a ararinha azul. Algumas outras espécies até aceitam, né? Mas a maioria é monogâmica. Os pinguins também. Sendo que os pinguins não é para sempre, não. É aquela gestação. Né? Ele fica com a fêmea, ela ganha os filhotes, ele vai dar assistência. Então, naquele período todo, né, ela pode ter novos filhotes com ele, mas depois ele pode até arranjar uma outra namorada e ficar com a outra. É monogâmico nesse sentido, ele não tem várias parceiras. Ele pode, durante um período, ficar com uma parceira, deixa aquela e vai pegar a outra e será fiel a ela. Eles são fiéis às parceiras. E a gente tem muito que aprender com esse reino, né? A águia careca também. O voo dessa águia também é belíssimo, porque eles voam aos pares. É muito bonito. Quando estão separados, é naquele sentido, né? De levar alimento. O albatroz, olha que bonitinho. É muito comum de encontrar albatroz bicando um no outro, é beijinho mesmo, não é igual peixinho não, porque peixinho não está beijando não, peixinho está brigando. No aquário que a gente vê aquela boquinha, um com o outro, aquilo ali é medindo força, não é beijinho não. Eles estão brigando, mas aqui não. Aqui é a afeição mesmo, né, deles. Aqui a imagem mais bela, né? Essa é a imagem que ficou conotada nos cartões apaixonados. É assim mesmo, gente. Eles nadam assim. Os cisnes. Eles nadam separados, mas se eles estiverem juntos, ali, eles nadam assim, ó. Um de frente para o outro e formando coraçãozinho, com o pescoço. Essa imagem, vocês podem procurar na internet, tem várias. Os cisnes nadam assim, de cabecinha, uma coisa muito fofa, né? Então, realmente, a gente tem muito para aprender com o reino animal. Sendo que nada disso é com conhecimento de causa, eles não estão apaixonados, eles têm razões fortes para escolherem sua parceira e seu parceiro e ficarem juntos, né? Isso é pouco, porque tem muito mais. Pasmem, as baratas também são monogâmicas. São monogâmicas. A maioria dos ratos são monogâmicos. E as baratas são. Não botei, não. Muito feio para a gente ver, né? Mas são úteis, porque senão elas não estavam no mundo, não é isso? Bem, a indissolubilidade absoluta do casamento pertence à lei natural ou apenas à lei humana? Olha o que eles respondem para nossa surpresa aí. É uma lei humana muito contrária à lei natural. Mas os homens podem modificar as suas leis, porque somente as naturais são imutáveis. Não vão se animando não, tá? Porque é a mesma coisa do controle da natalidade. Não é assim, não. Ah, não quero mais, me apaixonei por outra, não quero mais você, tá? Vou trocar por 2 de 30, uma de 60 por 2 de 30, ó. Não é assim não, tá? Essa indissolubilidade aqui, que é da lei humana, existe aí um limite também para que o espírito, não é uma lei natural, tá? Ninguém é obrigado a permanecer com aquele que ele está vendo que não tem a menor condição mais de vida. Então, tem uma série de coisas que eu não trouxe esses itens aqui para a gente analisar, porque nós vamos chegar lá. Vai ter ainda uma oportunidade, nós vamos relacionar aqui muitas coisas para a gente avaliar essa questão de casamento. Isso foi só porque está dentro dessa lei de reprodução, mas vem aí a lei de igualdade, né, entre o homem e a mulher, e tem muita coisa para a gente analisar. Eu não trouxe os itens, mas é assim. Nós podemos, claro que podemos. Em situação em que não tem mais condição de vida, vai acabar num crime, é melhor que haja uma separação. Melhor do que a situação que o casal possa viver e que os filhos também
estão presenciando e sofrendo as consequências daquilo tudo. Aí passa a não ser natural, passa a não ser saudável. Mas existem muitos fatores a serem considerados. O casamento é uma das razões fortes, né, para que aqueles espíritos permaneçam ali unidos, não só entre eles, quanto também por conta dos hóspedes do plano espiritual, que são os nossos filhos, que a gente recebe em casa, no nosso núcleo, para poder operar a nossa evolução. A viagem terrena não é turística. Ninguém está aqui fazendo turismo. É baseada em compromissos e tem por objetivo principal a conquista da virtude e da sabedoria. Esse é o objetivo maior, né, da nossa reencarnação, das nossas estadas nos planos materiais, né? O casamento, com a consequente formação de um lar, é talvez o item mais importante dessa viagem, porque envolve a vida dos consortes e dos filhos. Por que talvez, né? Por que esse advérbio aqui duvidando aí? Porque nem todas as almas optam por um casamento. E não é por isso que elas não vão ser muito felizes nas suas encarnações. E vão dar muito certo. São escolhas. Por isso que é talvez. Porque muitas almas não fazem essa escolha ao viajarem para os mundos materiais. Tem outras coisas a resgatar, tem outras coisas a cumprir, e não essa, né? Por isso que talvez, por isso que não é, né? Sempre que acontece. Se fosse, né, assim, ó, o casamento com a consequente formação de um lar é o item mais importante dessa viagem, e as pessoas que não optarem por isso que tem esse talvez ali. Eu sempre recomendo isso, né? A palavra é riquíssima. Nossa língua, então, nosso idioma. Eu sou uma apaixonada pelo nosso idioma, né? Porque nós temos uma polissemia de palavras. A gente consegue quase porque sentimento não se expressa com palavras. Mas a gente chega bem perto. Tem palavras que se aproximam muito ali daquilo que a gente está sentindo, daquilo que a gente está querendo passar para outra pessoa. Né? E a língua portuguesa, ela é riquíssima nisso aí. Né? E os advérbios, eles têm um poder muito grande no sintagma, eles têm um poder muito grande na frase, no entendimento, no discernimento disso. Esse talvez aqui, fundamental aqui, esse talvez é fundamental aqui. Se ele não tivesse aqui, não seria lógica essa questão, essa observação aí, né, dos espíritos de forma nenhuma, porque muitos optam por outras coisas, né? Não quiseram casar, não quiseram constituir família e tem muito mais filhos do que aqueles às vezes que constituíram família, né? Dependendo da vida que eles escolheram, né? Das crianças que abraçam, que ajudam a educar, né? Então uma série de situações, né? A programação, aquela programação de casamento, aquela programação que a gente faz ao reencarnar, que inclui casamento, tá aqui, ó. A programação inclui também o número de filhos biológicos ou não. A gente às vezes fala assim, poxa, fulano vai ter que adotar, porque fulano não vai ter, não eles vão ter filhos, eles vão ter que adotar. Não é que tem, não. Eles escolheram isso. Já estava previsto antes de reencarnar, uma escolha feita por eles. Né? Por uma necessidade kármica. Querem saber de uma coisa? Às vezes, não é tão raro, mas não é também tão fácil assim de acontecer. Às vezes o espírito que precisa de fazer a sua jornada na Terra, naquele lar, que foi tudo organizado e tratado para ele nascer, às vezes o comprometimento é tão grande, e ele precisa vir, que ele, se ele vier por meios biológicos naquela família, ele pode ser rejeitado.
Não que a mãe queira ou que o pai queira, não. Às vezes é um aborto espontâneo, às vezes é o choque fluídico, às vezes, com a família, por causa de problemas passados, de problemas de outras fases da vida desses espíritos. Às vezes o choque fluídico é tão grande que pode impedir. Não quer dizer que sejam inimigos, não. Às vezes são extremamente amigos. Não se trata de ser uma criança que vai dar problemas, não. Mas o choque fluídico, às vezes, por conta dos problemas kármicos desses espíritos, é tão grande que se ele vier por meios biológicos, ele pode não ficar. A mulher pode sofrer um aborto espontâneo. Então ele vem, às vezes, por intermédio de uma outra mulher, que às vezes nem tem nada a ver com aquela criança, né? Às vezes ela vem só para isso, é uma barriguinha de aluguel espiritual, digamos assim. Né? Vai acontecer, às vezes, um namoro, né, de uma jovem ainda que não pode ficar, a família às vezes não quer, e aí ela nem cria laços por algumas razões kármicas também, que ela nem tem às vezes muita coisa a ver com aquela alma, mas que aceitou essa bênção aí de fazer isso, né? Recebe essa alminha que vem ali por ela e vai ser dirigida direitinho à casa que ela deve ser criada. Assim como não tem bala perdida, as balas têm nome gravado, endereço certo, né? A gente já falou sobre isso e vamos falar mais, que vem aí, né, o livre-arbítrio, a lei de liberdade. Também não tem criança com endereço errado, não. A criança adotada, a criança maternada, ela tem endereço certo. Ela vai ser... A casa para a qual ela está sendo direcionada é a que ela deveria nascer. Essas coisas no reino nominal não acontecem por acaso, não. Nada acontece por acaso. Ah, mas a família pode rejeitar? Pode. Mais uma vez pode. Aí cai naquela questão da rejeição, né? Por que está rejeitando? Qual é a razão de estar rejeitando? Né? Então tem que ter uma razão muito forte para poder auxiliar esta família na hora de responder pelos seus feitos. Né, pelas suas atitudes. Se optam, aí vem aqui, então a programação inclui o número de filhos, biológicos ou não, podendo o casal, usando o livre-arbítrio, diminuir ou aumentar esse número. Então o casal é livre. Se ele escolheu ter 5 filhos, chegou aqui, ele viu que não dá para 5, a situação mudou, porque os espíritos têm problemas kármicos com os pais, às vezes. E nem todas as almas, né, nem todas as almas permanecem com aquela ideia de cumprir a sua tarefa. É igual aquele que tem uma dor de cólica renal, que quem já teve sabe o que é. Vai a um hospital... Tudo que o médico manda fazer, faz. Bebe isso aqui, ele bebe. É ruim, ele bebe. Vamos fazer aquele exame, faz tudo. Né? Ele tem horror à injeção, não pode nem ver, passa mal até para colher sangue. Mas vem o médico com um monte de injeção, pode aplicar tudo. O cara está desesperado. Realmente a gente fica. Quem já teve sabe que é uma dor horrorosa. Aceita tudo. É assim. Depois que ele fica bom... Ou ele espere o cálculo, ou faz uma implosãozinha, alguma coisa assim, que ele fica bom de novo. Ele não vai fazer os exames, ele não vai fazer a dieta que tem que fazer, ele nem liga. Só quando vier a próxima crise, que aí ele lembra de tudo. Então é assim, às vezes, ao reencarnar, a gente faz uma escolha de provas, porque está precisando, está sofrendo, está vendo... que aquela atitude, que aquela escolha ali vai dar a oportunidade a ele de se redimir no mundo, com as almas, com o mundo, com Deus, né, com todos. E ele então aceita tudo. Só que ele chega aqui, ele não lembra. Aí ele começa o quê? Mais filho? Não, toma remédio. Ah, e isso é outra coisa. Que a gente, né, tá se aproximando ali a hora, mas vou repetir, mas não pode ficar sem falar. O controle pode ser feito... nas circunstâncias devidas e por uma justificativa boa. Mas tem que ter muito cuidado como vai controlar. Aborto jamais. Métodos anticonceptivos, abortivos jamais.
porque tem, né? Então, aquilo que pode danificar a parte física também não deve ser usado, tem que fazer um estudo, não pode fazer por conta própria. Então, a melhor coisa, tem que procurar um profissional, pedir todas as explicações a ele. Esse método anticoncepcional, como que ele atua, o que é abortivo ou não, ou vai impedir mesmo, tudo tem que ser feito, porque jamais, aí a gente vai criar um problemão. Além de criar o problema por evitar que a criança venha, né, por rejeitar um espírito que a gente aceitou, a gente ainda vai criar um problema de ter que responder pela vida que a gente tirou. Então, isso é muito sério. São coisas que vão se acumulando. E nós somos imortais. Isso não se perde. Nada que a gente faz fica perdido, não. A gente tem que resgatar tudo. Então, é muito importante o método que vai ser usado, né? Então, está aqui, ó. Se optam pelo aumento, tudo bem. Mas se decidem pela redução sem uma justificativa convincente. Senão vocês poderiam estar pensando, então para que botou lá que a gente pode fazer isso? Que a gente pode controlar, que a gente tem esse poder? Pode, claro que pode. Imaginemos uma família, né, um casal, que vem, planos, né, ali aqueles olhares apaixonados de um pelo outro, na hora que eles estão se unindo, vontade, né, de dar tudo certo, de construir uma família. Mas, de repente, aquela alma pode se rebelar contra a sua própria promessa e não querer. Aí, se for uma alma um pouco leviana, pode começar a querer né, a pular a cerca e fazer uma série de coisas, atitudes grosseiras, e que a outra parte, às vezes, não aguenta. Aí ela fica imaginando, mas como eu posso trazer criança para essa casa se fulano não me respeita, ou fulana não me respeita? Né? Então, há uma série de situações que podem, sim, dar a chance àquela pessoa de fazer. Ela não está rejeitando esses espíritos. Ela está adiando, porque não é o momento, porque a outra pessoa tem que fazer a parte dela. Isso não é uma ação individual. Não é? Ter filhos não é uma ação individual, nem para fazer e nem para criar. Sejamos realistas, né? Então é uma ação responsável. Os dois têm que estar de acordo com isso, né? Porque senão a carga é muito pesada. Então, havendo uma justificativa real, e os espíritos sabem quando ela é real, eles sabem disso. Às vezes é um problema kármico de uma doença. Ah, mas já não estava previsto? Estava, mas as coisas mudam por causa do comportamento da alma. Não é destino, são desígnios. E somos livres para fazer nossas escolhas. Então, muitas coisas podem mudar. Então, havendo uma justificativa convincente, podemos fazer o nosso planejamento, sim. Ah, mas eu prometi 5 e vou ter só 1, os outros 4. Se for uma justificativa que eles entendam que a gente realmente esteja com a razão, os 4 vão ter a sua oportunidade. E vão entender se for uma justificativa realmente importante, vão entender, porque também vão ser auxiliados a isso, né? O casal poderá ter problemas se não for uma justificativa convincente, ó. O casal poderá ter problemas com os espíritos que deveriam reencarnar naquele lar. Esses espíritos poderão perdoá-los ou não. No último caso, passarão a perturbar a vida do casal, projetando-lhes pensamentos de animosidade e vingança. Isso pode acontecer? Pode. Pode acontecer. Acontece sempre? Não. Por isso que está aqui, ó. Eu botei até um grifo aqui, né? Mais escurinho. Poderá ter problemas. Ninguém está dizendo que vai ter. Poderá ter. Como? Quando que ele pode ter? Se é uma alma muito inferior, se as justificativas não forem convincentes, né? Se for só por leviandade mesmo, por não querer trabalho, por não querer nada disso. Então, tudo tem que ser muito bem estudado. Quer dizer, os espíritos conseguem entender perfeitamente isso, até aqueles que estão sendo prejudicados por nós. Não vou correr com isso aqui, porque a gente tem muito para esclarecer ainda sobre isso aqui. É importante demais isso aqui.
inclusive com exemplos. Então a gente está no nosso horário, né, no nosso alcance aí da hora, e vamos retomar esse slide aqui na semana que vem, para a gente continuar a falar sobre isso, porque tem muita coisa ainda para ser abordada, né, dentro desse aspecto. Dei uma lidinha, né, na codificação, no Livro dos Espíritos. Claro que aqui não tem só cores do Livro dos Espíritos, eu trouxe essa questão da Joana de Ângeles também, é fato, mas por tudo que a gente estuda, é fácil a gente compreender que não é assim, levianamente, que nós podemos desistir dos nossos compromissos, das nossas responsabilidades assumidas, né? E isso no mundo também é assim. No nosso trabalho, dentro da nossa casa, com os nossos afazeres, com as pessoas que nos cercam, não é simplesmente assim, né? Ah, eu tratei isso com você, não quero não, tá? Ah, eu tratei de dar um emprego, desistir. Não, que isso? Né? Nós temos que ter responsabilidade, ter uma palavra, né? Sermos assim, muito responsáveis na nossa vida, não só como espíritos, bem como, né, pessoas, como o ser encarnado aí, com corpo, perispírito e o espírito no comando de tudo. Muita paz para todos.